Chegamos no módulo 2 do nosso curso de gestão de escritório de advocacia. O módulo 2 a gente vai falar um pouquinho sobre financeiro. Financeiro eu considero o setor mais importante do escritório de advocacia. Sabe por quê? Um escritório até pode crescer sem marketing, por exemplo. Um escritório até pode existir, talvez se não tiver um comercial tão desenvolvido, por sofrer compras. Mas um escritório sem financeiro, sem organização financeira para pagar suas contas, para saber quanto recebe, ele literalmente quebra. Então é por isso que eu considero o financeiro o setor mais importante de um escritório de advocacia. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui no nosso módulo 2 e começamos a nossa aula 1 entendendo o conceito de receita. O que é receita? Sabe aquilo que você conhece a expressão chamada honorários? Então, honorários é tudo que entra de dinheiro para o escritório de advocacia e tudo que entra a gente chama de receita. Mas pense fora da caixa. Não apenas os honorários podem ser receita do escritório. Por exemplo, se você tem um canal no YouTube que ele já é monetizado, você ganha ads, você ganha dólares do Google, do YouTube. E isso é uma receita do escritório de advocacia. Então, e ainda pode haver honorários do que você trabalha ou honorários que os parceiros geram para você, porque o parceiro trabalha num caso e paga para você um percentual. Enfim, tem inúmeras fontes de receita. Precisamos entender que tudo que entra para o escritório de advocacia é receita, tá? Para a gente parar, já falo desde o começo, de misturar o conceito de receita com honorários e achar que honorários é lucro. Honorários é receita. Depois que você tem a receita, tem muita coisa que nós vamos ver aqui nesse módulo, depois para sobrar o que você pode dispor e pode usar. Tá bom? Entendemos o que é receita. Pilar fundamental dentro do financeiro de receita é foco. O erro que mais afeta o financeiro dos escritórios de advocacia é a falta de foco. Você conhece um escritório de advocacia generalista? Aquele que atende todas as demandas que aparecem, seja civil, seja família, seja consumidor, trabalhista, previdenciário, criminal, o que aparece ele pega? Pois é, esse escritório de advocacia generalista, que não tem um foco, ele vai fazer o trabalho médio, o trabalho mais ou menos de cada área. E quando esse generalista encontrar um especialista na audiência, provavelmente ele vai perder porque o especialista tem muito mais foco no que ele faz e repetição dentro daquela área e domina os detalhes. Ele sabe como acontece uma audiência, ele sabe o que o juiz pensa, ele sabe que prova ele tem que produzir, ele sabe que argumento ele tem que usar e ele sabe o resultado final que vai dar, coisa que o generalista não sabe porque ele não tem foco. Nós já passamos, pessoal, do tempo em que o advogado que tem especialização em uma área do direito é diferenciado. Hoje está cheio de advogados especializados na área do direito, na área trabalhista, na área previdenciária e outras. Hoje o grande diferencial é o nicho. Então, você ser especialista, por exemplo, em atender motoristas, você se diferencia muito mais dentro da própria área trabalhista, por exemplo. Porque para um advogado trabalhista que atende todos os nichos, ele não vai entender tão a fundo no detalhe do motorista igual aquele advogado que é especialista em motorista. E aqui eu já quebro uma crença. Você ser focado num nicho não te impede de atender outros. Outros vão te procurar, mas você deixa claro o que é o seu foco, no que você é melhor. E um financeiro bem estruturado, ele começa pelo foco. Você ter um serviço, pelo menos, ou dois, que você gere boa receita para poder fazer todo o seu escritório funcionar. Não adianta eu fazer de tudo, cobrar mal, fazer mal feito, que eu não vou ter um escritório organizado. Então, a primeira e uma das mais importantes lições de todo esse curso, tá? Tenha foco naquilo que você faz. Não se deixe desviar o foco por outras coisas que possam vir a aparecer. Mas a gente continua ainda em receita, falando da composição da receita, e a gente não poderia deixar de falar de preço. Como é que eu formo um preço sobre os honorários que eu vou cobrar? Eu dou essa dica para você. Observe a média de mercado. É assim que os clientes compram. Eles comparam o preço que você tem com o preço médio do mercado. O que é o preço médio do mercado, Eduardo? É os outros advogados. Por exemplo, se eu faço revisão de contrato imobiliário,
ele vai analisar quem faz essa revisão de contrato imobiliário na cidade ou no digital, onde ele procurar, ele vai comparar, vai ver o preço que eu estou propondo fazer no meu trabalho, vai ver o preço que os outros estão propondo fazer. Eu sempre tenho que observar a média de mercado, observar o tempo que eu vou gastar e os meus diferenciais. Por quê? Existem advogados que fazem uma holding para o cliente por 60 mil reais. Existem advogados que fazem a mesma holding por 200 mil reais. Mas como pode, Eduardo? É o mesmo serviço e cobrança de preços tão diferentes assim? E a média de mercado? A média de mercado para esse serviço depende da sua região, da pesquisa que você fizer. Aqui na minha região, a média de mercado para esse produto que é a holding, por exemplo, claro que depende do patrimônio do cliente, mas estou falando de um padrão igual de cliente, a média é de 100 mil reais, uma holding. E como é que existe aquele escritório que cobra 200 mil reais? Ele observa a média de mercado, Eduardo? Observa, só que ele tem diferenciais e muitos em razão do foco, que a gente viu no slide anterior, que coloca ele numa capacidade e num valor agregado muito maior, a ponto de que o preço dele possa ser muito maior também, certo? Vou trazer um exemplo para você aqui para fixar bem essa história do preço. Um exemplo, um planejamento tributário. Então, o que eu tenho que analisar na composição do preço de um planejamento tributário? A média de mercado, vamos supor que eu consiga cobrar 20 mil reais no planejamento. Eu vou analisar quantas horas eu gastei. E aí eu analiso depois de trabalhar que eu gastei 30 horas dentro desse planejamento. Então, se eu tiver como diferenciais mais resultados e mais especialidade, eu posso tentar cobrar os 25 mil reais. Lembra do exemplo da holding que eu dei no slide anterior? E isso equivale para mim a um valor hora de R$ 833,33 por hora. Gente, é um excelente valor hora, tá? E isso você tem aqui como um padrão, eu estou passando para você. Então, se você tem algum outro produto que você consegue dividir o valor cobrado pelas horas, talvez você chegue num valor hora parecido com esse que eu botei aqui no slide ou próximo a isso, pode ter certeza, você tem um excelente valor hora que está sendo cobrado. O potencial de você gerar receita é espetacular. Você vai ter que trabalhar talvez com outros pilares do financeiro se não tiver bem o escritório, mas esse é um excelente valor hora, tá? Praticado acima de média de mercado, com diferenciais. Está vendo o que é importante diferenciais que eu falei lá no módulo 1? Então a gente está vindo em uma sequência, tá bom, gente? A gente deve observar ainda, dentro do financeiro, a gestão de tempo. Então, para a gestão de tempo, é importante ter registro do tempo de trabalho em cada atividade. Isso vai permitir mensurar e avaliar. Registre tudo. O software de gestão que eu uso e recomendo para você é o ADV Box. O ADV Box ele permite você registrar todas as tarefas que você mandou para a pessoa da equipe, todas que ela te devolveu e quanto que foi gasto em tempo. O software computa o tempo trabalhado em cada item, gera para você no final o custo por processo, você sabe quanto custou aquele processo para o escritório, ele gera também para você o quanto rendeu em honorários aquele processo e você já tem aí receita e despesa. Despesa é algo que a gente vai ver mais para frente, tá? E um diferencial, lembra que a gente falava de diferenciais? Um diferencial do ADV Box é a gestão de pontuação por tarefas. Então, como é que isso funciona? Eu delego para uma pessoa da minha equipe, por exemplo, fazer 3 petições iniciais, 4 recursos, 2 embargos de declaração, 3 réplicas, num mês, tá? É essa a demanda que a pessoa tem no mês. Então, ela vai lá e trabalha o mês todo e faz. Cada uma dessas tarefas que eu falei para você tem pontos. Por exemplo, uma petição inicial é 20 pontos, uma réplica é 60 pontos, um recurso é 50 pontos. No fim do mês, eu não preciso olhar todas as peças que a pessoa fez, eu olho os pontos. Então, no final do mês, ele chega numa pontuação. Vamos chutar um número aqui, 400 pontos. Se a pessoa chegou em 400 pontos e eu vi que aquele foi um excelente mês, baseado nas peças que foram feitas, eu posso dizer para ela que a meta dela no próximo mês é atingir 400 pontos. Talvez não tenha a mesma quantidade de iniciais, recursos e embargos no mês seguinte, mas pode ter outros trabalhos com pontuação também, que vão chegar naquela pontuação final no mês seguinte e me dar a clareza com um simples número, que é o número de pontos, que está sendo feita uma boa gestão do tempo, que a gente está trabalhando de forma produtiva dentro da nossa empresa, dentro do nosso escritório. Se você já tiver tudo isso, o que você precisa agora é de consistência. Observe o financeiro do escritório como uma plantação.
Se você vai plantar, você vai colher, mas você tem que respeitar o tempo. Então, melhor do que só expor ou citar é mostrar, né, gente? E eu quero compartilhar com vocês aqui agora a minha plantação do ano 2015. Então, vocês estão vendo aqui na tela o que poderia ter sido feito no Excel, mas eu fiz no Monday, que é um software de organização de fluxos e tarefas e informações. O que é a minha plantação? Como é que eu analiso a minha plantação? Eu coloco lá em 2015 o ano que eu iniciei aquela plantação, o nome do cliente, vocês estão vendo alguns aqui. A timeline, eu indico a data que iniciou o trabalho. Então, por exemplo, o Jefferson, a gente iniciou um trabalho dia 19 de novembro de 2015. Como não acabou ainda o trabalho do Jefferson, o processo dele está lá marcado como ativo no status. Aqui vocês podem ver ativo no status. E o resultado dele está marcado como vitória, a não ser que a gente perca. Aí vai virar derrota ou vai virar parcial, tá? Como eu só pedi para o Jefferson 100 mil reais, eu não recebi ainda, não sei qual vai ser o valor recebido e eu não sei quanto isso vai me render de honorários, mas eu consigo ter uma ideia, tá? Aqui, no caso da Maria, por exemplo, já tem data inicial, que foi aqui, e data final, tá? Esse 8 de janeiro certamente é de outro ano. E no pedido para ela, eu pedi 50 mil reais, recebi 39 e de honorários rendeu 10. Foi uma vitória e o caso está encerrado. O mais interessante ao alimentar isso aqui tudo, pessoal, os itens que vocês estão vendo da plantação, é que no fim do ano eu tenho clareza de quanto o nosso escritório plantou para os nossos clientes. E por que que eu falo plantar? Porque um processo demora anos para você receber. Então enxergue ele como uma safra, como a agricultura funciona. Eu planto, algum tempo depois, meses, anos depois, eu vou colher, eu vou receber, tá? Então a gente plantou 4.065.900 reais para os clientes em 2015. Já foi colhido dessa plantação 3.209. Existem ainda alguns processos que estão ativos, ó. E tem mais nessa lista, tá? A gente tem muito mais do que está aparecendo. Isso aqui é uma partezinha só da plantação. Só que isso já rendeu 921 mil reais de honorários. Então, quando você diz, eu quero que o meu escritório fature 1 milhão de reais, que número que você precisa buscar? Se você trabalha com advocacia que é judicial, você precisa de um número aqui de pedido que traduza o seu 1 milhão de reais por ano na advocacia de honorários. No nosso caso, a gente aprendeu ao alimentar a plantação que ao colocar aqui o valor dos pedidos para os clientes, tá? E que chegue nessa casa aqui de 4, deve render bem próximo àquele 1 milhão. E isso foi observado nos anos seguintes. Portanto, anote na sua plantação, coloque na sua plantação para que você saiba quanto você está trabalhando, em que direção você está trabalhando. Muitos advogados não fazem isso, tá, gente? E ao não fazer isso, o que acontece? Eles trabalham muito, às vezes entram com 50, 100, 200 processos novos no ano, só que todos esses somados, processos não rendem 100 mil reais para o cliente. Ou seja, você vai gastar o seu ano inteiro e você nunca vai chegar a faturar 1 milhão. Porque o trabalho que você está escolhendo não vai te permitir chegar nesse milhão. Você vê isso com clareza quando você planilha, coloca isso nos seus olhos, certo? Continuamos aqui, ainda no financeiro, nossa primeira aula. E aí eu preciso falar com vocês, dentro de receita, sobre um ponto extremamente importante para a sobrevivência do negócio, que é a margem de lucro. Vou ensinar você aqui com esse exemplo simples como calcular uma margem de lucro. Então, vamos analisar um mês em que a gente teve 30 mil reais de receita. Todas as despesas do escritório foram 12 mil reais, sobrou 18 mil reais. Isso aqui é lucro, certo? Isso que é o lucro. Lucro é a sobra que você pode usar, distribuir para você. Se a gente analisar, os 18 mil equivalem a 60% dos 30 mil reais. Ou seja, 60% é a minha margem de lucro. Quer dizer, eu faturo 30, com os 40% desse 30 eu pago as minhas contas, me sobra 60%. 60% é minha margem de lucro. Busque sempre serviços com as melhores margens de lucro. Por quê? A sua hora e a hora da sua equipe é despesa. Logo, se com 12 mil reais de despesa eu só conseguisse gerar 15 mil de receita, a minha margem de lucro seria menor. São os serviços e a forma como você cobra eles, como você precifica eles,
que vão te dar maior margem de lucro. Busque sempre aumentar a margem de lucro, porque isso vai te dar mais folga no seu financeiro. Tá bom, gente? Assim nós terminamos a aula 1 do nosso módulo financeiro e eu te encontro na aula 2. Até daqui a pouco.